Gostaria de dizer que para mim é uma satisfação enorme estar aqui compartilhando nesse momento com vocês, um momento extremamente especial na academia. Antes de começar a falar da monografia em si, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao meu orientador, o professor Celso, pela forma prestativa e séria com a qual ele conduziu todas as orientações, né, pelo apoio que me deu durante todo esse tempo que nós estivemos à frente desse projeto. Algo que eu acho bastante interessante é que ele soube elogiar quando tinha que elogiar, mas também soube apontar as falhas na hora que tinha que apontar. E isso só fez com que o trabalho fosse feito da melhor forma possível. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer à banca, Gilmar e o professor Lacon, primeiro por terem aceito o convite de participar desta banca e por se dispuserem a ler o trabalho e estarem aqui nesta noite para poder deliberar sobre o mesmo. Gilmar já esteve comigo na disciplina de História da América 1, o professor Celso, e o professor Lacon, infelizmente, não foi meu professor durante o curso, e o infelizmente não é por demagogia, por ele estar na minha banca, mas é um sentimento verdadeiro. Mas, a partir de hoje, ele vive um momento simbólico comigo, academicamente. Por quê? Os colegas devem lembrar, não sei se ele lembra, mas no primeiro dia de aula, lá em 2009, quem esteve recepcionando a nossa turma foi justamente o professor Lacon, dizendo como seria o curso e o que nós iríamos enfrentar pela frente. E hoje, praticamente no último dia, que é a defesa do meu trabalho de conclusão do curso, ele está presente. Ou seja, ele esteve no primeiro dia e está no último dia. Então é bastante simbólico e para mim é extremamente gratificante. E por último, eu quero agradecer a presença de todos vocês, amigos, tanto da minha cidade como da minha turma, que vieram me prestigiar e emanar energias positivas para que eu pudesse apresentar esse trabalho da melhor forma possível. Então, eu agradeço a todos vocês. Sem mais delongas, passando a falar sobre a monografia, que está intitulada Eva Peron, a reconstrução da memória no saber espaço. É um trabalho que vem sendo desenvolvido há quase 2 anos e ele começou a ser gestado quando a gente estudava a disciplina de História da América 3, quando o professor fez uma atividade avaliativa e sugeriu que nós analisássemos o site evitaperon.org e fizesse comparações com o texto que nós lemos de Maria Helena Capelato, um clássico em que ela faz uma análise comparativa entre a propaganda política no varguismo e no peronismo. Então, a partir desse contato prévio que tive com o site, comecei a perceber uma série de discursos narrativos do site que traziam uma reafirmação das memórias positivas em torno de Eva Peron. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter um interesse, produzi um artigo que foi apresentado num colóquio, e daí o professor lançou a proposta de transformar esse trabalho em monografia, e cá estou eu hoje apresentando o resultado. Vale ressaltar que, apesar de se tratar de uma mulher, este não é um trabalho de gênero. A análise sobre Eva Peron se dá, sobretudo, pelo fato que entende-se que ela é, acima de tudo, uma personagem política de extrema importância no seu país, que é a Argentina. Bom, no primeiro capítulo, eu vou fazer uma breve análise acerca da política populista. Por quê? Eva Peron, ela foi uma personagem que conseguiu, como é que eu posso dizer, o apoio muito grande de boa parte dos argentinos. E para entender Eva Peron e toda a sua ação, se faz necessário também compreender um pouco de como foi a política encabeçada pelo seu marido, Juan Domingo Perón. Ela foi primeira-dama de Perón, que governou a Argentina de 1946 a 1955. E o peronismo é um movimento político notadamente populista. Então, para se analisar Eva Peron, a gente fez uma pequena análise do peronismo, e para entender um pouco do peronismo, se fez uma contextualização acerca do populismo. Vale ressaltar nesse momento que, apesar de falar de populismo, o modo principal do trabalho não era falar de populismo. Então, eu faço uma recuperação de alguns autores que trataram sobre o tema, para que se pudesse contextualizar um pouco com o peronismo. Então,
eu vou analisar alguns escritos de Francisco Verfort e Maria Lígia Prado, em que eles vão entender o movimento do populismo como sendo marcado pela emergência das massas populares e do bojo político. Então, o que é que isso vai significar? Na Argentina, vai haver algo bastante peculiar, que é justamente a presença de Eva Perón no cenário político. Nós estamos falando de inícios do século XX, um período em que a sociedade ainda é marcadamente machista, e aparece uma mulher que dá um apoio, eu coloco aqui, incondicional a Perón. Então, o sistema político do peronismo, né, juntamente com as diversas concessões que deu às classes menos desfavorecidas, utilizaram fortemente a propaganda para trazer essas massas para as pessoas, partindo do pressuposto de que não só a concessão seria o bastante, ela era importante, mas era necessário mostrar ao povo que se estava fazendo e eles tinham que saber que estavam fazendo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, o que é que vai acontecer aí? Eles vão começar a usar os discursos, utilizar os meios de comunicação para propagar essa imagem positiva em torno não só do peronismo, como de Eva Perón. Eva, ela vai ser como se fosse a interlocutora maior entre as grandes massas populares e o governante. Então, é a partir de 1945 que Eva Perón vai fundar a Fundação Eva Perón, que vai ter grande parte de seus subsídios do governo e vai, através dessa fundação, fazer com que várias obras sejam construídas em favor dessas pessoas. Então, foram bairros habitacionais, policlínicas, hospitais, uma série de obras. Então, imaginem vocês, uma grande massa desfavorecida não tem praticamente, tem uma vida, digamos que, bastante precária, e aparece um casal, um governante e sua primeira dama, e começam a mostrar um novo caminho. Então as pessoas começam a idolatrar Eva Perón e seu marido, sobretudo ela, e a partir daí começa a se forjar uma memória bastante positiva em torno dela. Memórias e representações, como eu comento no meu trabalho. Então, o que é que vai acontecer? Boa parte dos argentinos passam a idolatrar fervorosamente Eva Perón. Só que outra parte, principalmente as elites, elas não vão ver com tão bons olhos esse sistema político. Então, surge um maniqueísmo na Argentina, que de um lado se tem os peronistas e de outro lado se tem os antiperonistas. E aí é nesse momento que eu acho que justifica um pouco o título da monografia, que é a reconstrução da memória. Por que reconstrução? Porque nesse momento aqui, o governo ele usou de uma série de artifícios para criar essa memória positiva. E nos dias de hoje, nós temos novos esforços que se direcionam para reafirmar ou reconstruir essa memória de Eva Perón. E é o que eu vou tratar no segundo capítulo, que é mostrar os conceitos que nortearam o trabalho. Então, de memória, representação e cyberespaço. Quando eu vou falar de memória, eu me apoio principalmente em autores como Michel Polack e Pierre Nora. Quando eu dialogo com o Michel Polack, partindo da perspectiva do autor, que vai colocar a memória como sendo um fenômeno construído que está condicionado a uma série de interesses políticos e sociais. Ou seja, a memória que se cria é uma memória interessada. Quando eu dialogo com o Pierre Nora, um ponto bastante interessante desse historiador é que ele vai mencionar a inexistência de uma memória, ou digamos que a inexistência de uma memória espontânea. O que ele vai dizer? Se a gente precisa de lugares de memória para rememorar algum personagem, algum evento histórico, isso quer dizer que essa memória ela não é espontânea. Quem viveu esse momento lembra, mas as gerações futuras podem não se lembrar. Então é nesse sentido que existem vários esforços para que essa memória ela seja a cada dia reatualizada. E é o que nós temos com a análise do site evitaperón.org. Eu aplico o mesmo critério quando vou falar de representações.
E aí, o que é que eu quero dizer? Existiu essa memória e hoje em dia se constrói outra, mas também há a ideia de luta por memórias, que é o que eu trabalho na minha monografia. Há uma luta em que os antiperonistas constroem uma série de memórias e representações em torno de Eva Peron, e os peronistas constroem um outro tipo de memória. A essa altura do campeonato já se deve notar que a memória forjada pelos peronistas é uma memória extremamente positiva, que vai enaltecer a figura de Eva Peron e enumerar tudo o que de bom ela fez. Já os antiperonistas vão criar uma memória extremamente negativa e que vão colocar uma série de pontos, digamos que controversos de sua vida. Então é nesse sentido que esse segundo capítulo, os dois primeiros tópicos em que eu trabalho esses temas, mais ou menos nessa linha de pensamento, essa ideia da existência de dois tipos de memória, uma memória positiva e uma memória negativa, e que hoje há um interesse forte em reafirmar essa memória positiva, ao passo que essa memória negativa ela vai sendo aos poucos refutada, e os idealizadores do site, eles utilizam uma série de artifícios para que essa memória negativa seja paulatinamente desconsiderada ou desconstruída. Para falar do conceito de cyberespaço, eu utilizo sobretudo um filósofo chamado Pierre Levy, que ele vai mostrar o surgimento do cyberespaço como sendo uma consequência do grande desenvolvimento tecnológico e informacional que vai se dar no final do século passado. E o cyberespaço vai ser mostrado como um lugar, um espaço de interação constante entre os mais diversos grupos sociais. Então, o que é que acontece? Os idealizadores do site estão tendo a oportunidade de propagar essa memória de Eva Peron além das fronteiras argentinas. Haja vista que, a partir da internet, a interação entre os grupos ela se dá de uma forma bem mais rápida e abrangente, né? Hoje nós temos a rede mundial de computadores que nos faz conectarmos com pessoas em lugares remotos do planeta. A análise que eu faço do cyberespaço é levando em consideração algumas ressalvas que foram feitas por estudiosos da área, né? Uma das ressalvas que se faz é a questão de que a internet ela possui uma série de textos em grande quantidade e que muitas vezes esses textos não têm contextualizações e são feitos de forma resumida. E aí o historiador tem que olhar, o seu método tem que ter bastante critério para analisar o que vai ser utilizado como fonte e o que ele vai descartar, né? E algo também que se critica quando a fonte principal é o cyberespaço é o suposto caráter efêmero da internet. Por quê? A grande preocupação é de que os arquivos que são disponibilizados na internet eles desapareçam com uma maior facilidade. Realmente, essa é uma preocupação que se deve levar em consideração. Só que no meu trabalho, eu faço uma pequena reflexão sobre isso, no sentido de tentar esclarecer que toda e qualquer fonte histórica ela está sujeita às intempéries do tempo. Então, utilizando o historiador francês Jacques Legoff, que vai analisar o documento como monumento, né? E ele vai dizer que o documento ele não é inócuo, ele não está dado com a verdade pronta. Então, cabe ao historiador analisar esse documento. Então, partindo desse pressuposto, entende-se que, com toda a fonte histórica, deve haver um critério parecido. Então, com o cyberespaço, não seria diferente. Então, nesse segundo capítulo, eu vou analisar os dois conceitos de memória e representação e, no outro tópico do capítulo, eu vou trabalhar sobre o cyberespaço, justamente para entender como são feitas essas ressalvas e quais os caminhos que a gente pode tomar. Já com a preocupação voltada para esse suposto caráter efêmero do cyberespaço, houve a preocupação, por minha parte, de salvar todo o arquivo do site, para poder imprimir, poder analisá-lo, né? Observar principalmente o lugar social dos idealizadores do site, ou dos escritores, né? Então,
o que se percebeu é que quem escreve no website evitaperon.org ou fazia parte da família dela, ou teve uma ligação com a Fundação Eva Peron. Então, para que o trabalho fosse feito de uma forma imparcial, a gente analisou esse fator, né, para observar que, sendo assim, já que é mantido pela família de Eva Peron, a memória que seria construída nesse lugar seria uma das melhores possíveis. Por fim, nós temos o terceiro capítulo, em que eu faço a análise propriamente dita do site. Então, ele vai ficar dividido em 6 subitens, em que eu vou tentar analisar o que é que eles dizem no site para reafirmar essa memória positiva de Eva Peron e o que é que eles fazem para apagar ou deixar de lado essa memória negativa. Então, primeiro que tudo, eu analiso as memórias de Evita na atualidade. Por quê? Nos dias de hoje existe uma série de documentação, uma série de material que trata da vida de Eva Peron. Isso faz com que se entenda que ela é uma figura ainda bastante atual, não obstante ela ter morrido há 62 anos. Ou seja, houve essa preocupação de sempre estar reatualizando a sua memória. E nos dias atuais isso é bastante forte. Eu trouxe alguns exemplos na monografia, como foi o fato do ano de 2012 terem lançado uma nota comemorativa de 100 pesos com o rosto gravado de Eva, inclusive eu tenho uma imagem aqui. Essa imagem ela não foi somente comemorativa, como ela passou a circular no país. E vale ressaltar também que hoje o peronismo ainda é bastante forte no país. A presidente é do Partido Justicialista, que é a Cristina Kirchner. E aqui embaixo era o prédio onde funcionava o antigo Ministério da Saúde, que eles fizeram um mosaico com o rosto de Eva nos 2 lados do prédio. Então é algo bastante simbólico dessa presença dela ainda hoje, depois de tanto tempo que ela faleceu. Além disso, há uma série de produções, como filmes, documentários, biografias, que tentaram, de certa forma, trazer para as gerações futuras o que foi Eva Peron. E aí eu começo, tem uma parte da monografia que é dedicada a analisar as seções do site, né? O site está composto por 10 seções. Aqui uma imagem aqui é a homepage do site, ele está composto por 10 seções. Em cada seção dessas se tem uma série de textos que foram escritos mostrando o que foi a Fundação Eva Peron, o que foi Eva Peron, enfim, tudo isso que a gente está tentando mostrar aqui. Bom, aí eu passo a descrever nos 4 últimos itens o conteúdo do site em si. A desconstrução de narrativas é justamente a tentativa de quem escreve no site de começar a desmentir o que foi dito antes. Né? Uma das primeiras coisas que a oposição dizia era de que Eva Peron ela tinha um passado ilegítimo. A mãe dela teve um caso com um fazendeiro na Argentina, teve 5 filhos, entre eles Eva Peron, e naquela época era considerado ilegítimo os filhos que eram fruto de casos extraconjugais. Então, uma primeira coisa que se colocava era que Eva Peron não era bem aceita pela família do seu pai. E aí eles começam a mostrar no site o seguinte: não existia essa relação ruim entre as famílias. E vão usar o relato de um meu irmão para dizer: não, a nossa relação ela era boa. Um outro ponto que se tenta desconstruir é o fato de que Eva Peron teria saído de Buenos Aires aos 15 anos, uma vez que ela tinha seduzido um cantor famoso. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar.
es nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ven como lloran.